A paz do Senhor. Muito bom estar aqui com vocês, né? Lembrar de tempos atrás aí, mas é muito bom ver que muitas pessoas perseveraram no Senhor e que a porta que Deus abre continua aberta, né? Isso é muito bom. Bom, eu quero agradecer a Evelyn, ao pastor Edmilson que me convidaram, né, para estar aqui hoje. Eu confesso para vocês que eu não pensei numa mensagem muito espetacular, não. Pensei em algo muito simples, algo que todo mundo já sabe, mas que eu quero trazer para o nosso coração nessa noite. Amém? Então, acho que o tema é missões, a identidade que nos move, ou alguma coisa assim, né? O que nos move é a identidade de missão na igreja. Isso é muito importante. Claro que está recomeçando, né? E é muito bom estar aqui e poder fazer parte disso, né? Desse recomeço. A pandemia afetou muita coisa, né? Mas também renovou muita coisa, mudou muita coisa, inclusive fez eu mudar de cidade, né? Porque a escola praticamente fechou onde que eu estava, agora que está reabrindo, ficou 2 anos sem aluno. Mas nesse inteirinho eu fui para a Interserve Brasil e estou trabalhando naquilo que eu sonhei, que é trabalhar com árabes. Não estou trabalhando diretamente, mas o nosso envio é para os árabes e o mundo asiático, né? A região mais difícil e de maior risco do mundo. Mas eu louvo a Deus que Deus tem levantado corajosos, pessoas que eu tenho entrevistado muitos jovens e Deus tem sido muito bom. Estou muito feliz com isso, né? Tudo em inglês, alguma coisa em português só com os brasileiros, mas jovem, pega o inglês por aí. Depois vem o árabe, vem outras línguas por aí, né? Mas não precisa de tudo isso para entender a missão do Senhor. Amém? E eu gostaria de, nessa noite, tem um versículo em João 17:18, que fala o seguinte: assim como o Pai me enviou, assim como me enviastes ao mundo, eu também os envio ao mundo. Então, quando eu começo a pensar nesse modelo, né, nessa identidade que nos move, esse modelo que nos está aqui, diante de nós. Então, Deus manda a gente ir para o mundo todo, para o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo Ele fala, assim como eu te enviei, como o Pai me enviou, assim eu os envio ao mundo. Então, significa que Deus deixou um modelo para nós seguirmos. E se eu perguntar aqui, todo mundo sabe que Deus enviou Jesus, João 3,16, todo mundo sabe de memória, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, né? Então, a gente vai falar sobre esse processo, e que eu vou pedir o Espírito Santo de Deus para encontrar o nosso coração nessa noite, para que nós possamos meditar como foi o envio de Jesus. No meu pensamento, não sei se eu vou alcançar o propósito da equipe, mas na minha ideia de missões, a primeira coisa que uma igreja precisa saber ou compreender é entender qual é o modelo de Deus, qual é o modelo de Jesus, e refrescar a nossa memória e fazer o nosso coração aquecer para nós entendermos todo o processo. E por falar em entender, Provérbios vai dizer que compreensão e conhecimento é algo muito precioso, que custa caro. E sabe o que Provérbios diz? Gaste tudo que tem para adquirir compreensão e entendimento. Gente, eu fiquei maravilhada. Porque às vezes você gasta dinheiro aprendendo isso ou aquilo, mas aprendendo tempo, não só dinheiro, mas também tempo, para que possa adquirir compreensão. Porque quando você adquire compreensão, você consegue a paz, você consegue entender os projetos de Deus e é muito melhor para a vida, não é verdade? Até os problemas ficam mais leves, porque você entende que ele está dentro de uma trama maior, que Deus está regendo por aí. Amém? Então, eu gostaria de falar sobre Jesus nessa noite, baseado em João 17:18. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo. Querido Espírito Santo, abre a nossa mente e conduz-nos neste caminho, para que possamos entender nessa noite esse propósito, esse mistério, esse projeto tão maravilhoso, que foi o envio do seu Filho, que hoje é o modelo para nós. Fica conosco, ó Deus. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar sobre 4 tópicos nessa noite. O divino na nossa agenda, o divino e os nossos valores, quando
ou nossos valores quando o divino está na agenda. O divino em nossa agenda atrai adoradores e a vida comunitária, o compromisso com o corpo. Amém? Então, primeiro, nós vamos estudar bastante a Bíblia hoje. Mateus 1, 18 a 24. Eu não vou ler todo, mas o primeiro eu vou ler porque a gente vai usar 2 evangelhos para completar o conhecimento sobre esse envio. Porque Lucas põe detalhes que Mateus não põe. Claro que tinha seu propósito, né? Vai ser repetido em Marcos, em outros lugares, mas nós vamos usar livros de Mateus e Lucas. Então, Mateus 1, 18 em diante, vai dizer o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu, até que ela deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Jesus. E eu gostaria de trazer essa reflexão. Irmãos, quando nós pensamos em missão, ou em uma tarefa muito importante, em que tipo de pessoa você pensa? Só pensa. Eu tenho uma tarefa muito importante. Pode ser o pastor, pode pensar a diaconisa, o diácono, o presbítero. Quando você tem uma missão muito importante, qual é o modelo, qual é o tipo de pessoa que vem à sua mente? Geralmente o que vem à nossa mente é uma pessoa experiente, com muito conhecimento. Uma pessoa que sabe da vida e que nós pensamos, essa pessoa vai dar conta. E será que foi isso que Deus pensou? Quando falou, eu vou enviar meu filho ao mundo. Irmãos, eu acho incrível, porque hoje eu recebi uma pesquisa que a Damares Alves, a nossa ministra lá do Direito da Mulher, ela publicou no Instagram, falando que 3 em cada 10 jovens estão se convertendo ao cristianismo. É um milagre que a igreja brasileira está experimentando nesses últimos tempos, principalmente da pandemia. É um milagre, né? Tem alguns críticos que falaram, se perguntar quantos livros tem a Bíblia, não vão saber. Mas estão vindo para o Evangelho. E eu fico pensando, né? Então, esse texto aqui me fez pensar. Então, quem tem a agenda mais longa? Uma pessoa que está com os cabelos brancos? Eu não estou, né, irmã? Porque eu não tenho cabelo branco, né? O pastor de mim já está passando a mão na cabeça ali. Mas quem tem a agenda mais longa? É a Evelyn ou a irmã Aloísia? A Evelyn, não é verdade? O cabelo está pretinho, não tem ruga, está novinha. E é incrível, irmãos, as pessoas que mais se preocupam, que deveriam preocupar com a agenda, é o jovem. E nós vamos ver aqui nessa história de Deus na Terra, que muitas vezes os homens hoje consideram talvez os jovens despreparados, né, para uma missão tão grande. Deus olha para uma jovem, talvez mais jovem que a Evelyn, e ela tem um noivo, que lá já era tudo arranjado, também jovenzinho como ela, e Deus fala com esses jovens, eu vou dar a missão mais importante da terra. Talvez a mais importante seja o próprio Jesus, né? Morrendo na cruz do Calvário, se nós pensarmos humanamente. Mas como humano, porque quando Jesus morre, ele morre para nós. Mas quando Maria aceita esse desafio, e José, ele aceita um desafio muito grande. Se você for conhecer a história, tinha 400 anos de silêncio de Deus. Deus não visitava a humanidade, estava ali. Então, eu vou dizer, era uma vez um casal chamado José e Maria, que estavam aguardando ansiosamente pelo dia das bodas.
já estavam comprometidos, as famílias já tinham arranjado, a festa estava programada, e de repente aquela jovem aparece grávida. Você acha que é uma missão fácil? Para quem está de fora, nós somos os espectadores desse caso, né? Então você imagina aquela jovem naquele momento, tudo que possa ter vindo na sua cabeça. E tudo que veio na cabeça. Irmãos, a missão de Deus, ela assombra. E não assombra somente o jovem, mas assombra também o maduro. Porque é uma missão muito grande. Aí você vê que Deus visita Maria no momento em que ela não está com o noivo dela. Desce o anjo do céu, visita Maria e ela simplesmente ela entende que era Deus numa época de trevas, numa época de frieza espiritual, em que os doentes estavam excluídos, em que havia um tanque de Betesda lotado de enfermos, em que os doentes não podiam entrar na sinagoga só estavam os perfeitos, os que mantinham os livros debaixo do braço, os que cumpriam a lei, os necessitados estavam excluídos da sociedade, nas esquinas, como Jericó, estava lá o cego, e nós vemos então no meio dessa podridão, Deus encontra uma jovem desposada, envia um anjo até ela, e qual é a resposta dela? Eis aqui a tua serva, faça-se segundo a tua vontade. Irmãos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E hoje Deus está ainda visitando a humanidade e visitando os jovens. Eu esqueci o nome da irmã da Evelyn. Quê? Andressa, Laís, né? E tantas outras. Aí Deus olha para esses rostos e fala, eu tenho uma missão importante e eu te conheço pelo nome e sei onde você está. Irmãos, e a Maria responde de uma forma positiva e ela fica feliz, jubilante, talvez passou pela cabeça tudo que ela ia passar, mas ela lembrou, Deus me visitou. Deus me escolheu entre todas as mulheres. Deus me separou para algo tão espetacular. Mas aí o noivo fica sabendo, né? Que ela começa a engordar, né? E aí nós vamos ver que ele promete fazer o quê? Deixá-la, né? O José era um homem bom, temente a Deus, né? Geralmente os pais arrumam namorado bom, marido bom, né? Então, José era um homem bom, diz a Bíblia. Mas ele não queria difamá-la, não queria que ela passasse por problemas. Aí o que ele faz? Eu vou fugir de noite. Irmãos, muitos de nós, aconteceu na Bíblia, Jonas fugiu. A missão, ela é tão grande que ela causa terror, assombro. E que muitas vezes nós queremos fugir. Assim, não, isso não é para mim. Primeiro que eu não tenho capacidade de assumir um caso desse. Né? Imagina. E muitas vezes nós não entendemos, né? O chamado de Deus, a separação que Deus faz, o propósito de Deus, porque quando a gente está aí com nossos planos, com a nossa agenda toda programada, né? Tal dia eu vou encontrar com a família tal, vai fazer as bodas tal, despedida de solteiro, os presentes, como é que vai ser a cerimônia? É muito difícil você interromper tudo isso por algo que é sobrenatural. Mas é possível. Foi isso que Deus fez na vida de Maria. E Deus visita, aí José com todo esse sonho, com todo esse plano, fugir de madrugada. Ao invés de fugir de madrugada, o que aconteceu? Ele pegou no sono e pegou no sonho. Deus o visita em sonho e fala com ele, não temas, José. Porque o que está na Maria, a ideia dela, o projeto que está nela, o filho que ela espera, não é fruto de homem, não é fruto da humanidade, é gerado por Deus, é meu projeto. Sabe, irmãos, quando a gente fala de jovens, muitas vezes nós duvidamos dos jovens. Duvidamos, muita gente mesmo, quando eu fui, né, a Maria conhece a minha história desde quando eu tinha 20 e poucos anos, né, cala a boca, de mim ficar fazendo conta aí, falando de 88, mas, irmãos, muitas pessoas falam, você vai para o mundo árabe? Você vai? Mas
Muitas pessoas não acreditam, mas Deus estava dizendo: Maria e José, eu os separei. O que vocês estão vivendo é um projeto meu. Então, irmãos, uma das coisas que Deus chama a igreja, Deus interrompe a agenda e Deus faz com que nós venhamos também a experimentar o assombro da missão. Como pode a igreja do Palmeiras fazer parte de um projeto espetacular? Como pode, talvez a Evelyn, de uma família simples, ser chamada para algo especial? Se bem que o pai já está querendo mandar vazar, né? Então nós percebemos, né, para trazer um pouco de descontração, mas irmãos, a palavra de Deus é muito tremenda quando o divino entra na agenda de José e de Maria. Ele nos faz pensar na realidade de hoje. Como eu reagiria hoje? Fez uma faculdade, gastou muito e agora Deus está dizendo: eu te quero nesse projeto. Eu te quero nisso aqui. José se assusta, mas não temas. Muitas vezes nós pensamos que é emoção, que vai passar, mas Deus está dizendo, olha, é tremendo, né? Que não só Deus dá um nome para Jesus e fala, Deus será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, quando José falava assim, eu vou fugir, o que José estava entendendo? Não posso fugir. Deus está conosco, e não é só comigo, não é só com Maria, Deus está visitando a humanidade. Então, quando Deus chama uma pessoa, é no plural. Irmãos, eu acho isso aqui tremendo demais, porque quando Deus separa um casal, jovenzinhos, né, comprometidos, ao mesmo tempo Deus está dizendo o nome desse projeto é Deus conosco, não é José e Maria na sociedade da Galiléia, de Belém ou de onde seja, de Israel. Não, eu vou atuar no mundo inteiro através desse chamado. Gente, é algo tremendo. Então, a Andressa, talvez tão pequenininha com a omissão, de repente Deus separa ela para algo e está dizendo, esse algo não é só seu, não é só da sua família, é de toda a humanidade, é de uma sociedade. É tremendo, né? E essa é a missão, fazer essa verdade ser realidade. A missão de José e Maria era cumprir para que Deus fosse realmente chamado de, não só chamado, mas visto, Deus conosco, um Deus que anda conosco, um Deus que vive conosco. José despertou do sonho, né? E recebeu a Maria. Então, irmãos, vai chegar uma hora em que essa agenda, apesar de toda mudança, muitas pessoas vão despertar do sonho e vamos acreditar, Deus está fazendo algo novo no nosso meio. E é muito bom saber disso. Deus confiou a missão super importante a 2 jovenzinhos. Então, muitas vezes nós escolhemos os experientes. Não tenha medo se Deus separar inexperientes. Não tenha medo se Deus separar os velhinhos de cabeça branca. Já vai morrer ano que vem, como é que eu vou mandar para o campo? Josué conquistou uma terra com os 85 anos de idade. Então, irmãos, tem plano para novo e tem plano para velho. Agora, o mais interessante é que do jovem você duvida, mas do velho você ainda está velhinho com o pé na cova, mas tem muita experiência, talvez chega lá. Mas não é assim, não. Deus conta, ainda na velhice darão seus frutos. Amém? Assim como o Pai me enviou, eu também os envio a este mundo. Então, é o princípio do senhorio de Deus. Sabe, irmãos, e esses jovens entregaram. Acho que o versículo que eu converti era, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais ele faz. E essa semana, no devocional, eu escutei uma coisa que eu achei maravilhosa. Que entregar nesse versículo, alguém aqui já foi assaltado? O que eles falam? Passa tudo. E quando a pessoa está armada, com a arma na cabeça, o que você faz? Você solta a bolsa, solta celular, solta tudo que você tem. A ideia do Salmo é essa, entregar. É tipo, perdeu o controle. Perdeu para Deus. Irmãos, e essa entrega é uma entrega que para o jovem custa muito. Para o velho também custa, porque ele já está arraigado no, que vou largar minha casinha, vou largar meu travesseirinho. Meu pai mesmo não gosta de dormir na casa de ninguém.
Porque já está acostumado com os trenzinhos dele. O jovem ainda gosta de aventura, mas mudar tanto assim igual a Maria e José, pelo amor de Deus, né, gente? Mas, irmãos, olha, é assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, eu queria que nessa noite, né, o Espírito Santo começasse a nos fazer entender como é que o Senhor fez. Começou aqui hoje. Na verdade, a missão de Jesus, a gente pode passar meses dando aula sobre ela, né, para analisar os 4 evangelhos. Hoje eu vou falar 4 princípios e muito rapidamente, né, mas que possa trazer para você essa luz do modelo do projeto de envio de Jesus. Amém? Então, essa é a primeira, o divino na nossa agenda. O divino na agenda de 2 jovens. Então, eu não vou ler todos os textos hoje, mas esse texto aqui, então, acaba José recebendo a Maria e toda a sociedade acaba entendendo que aquele projeto era de Deus. Amém? Aí nós vamos ver. E uma das coisas, irmãos, passando para o segundo ponto, antes de falar dele, quando a gente fala assim, Deus me chamou, Deus me separou, me mandou lá para o mundo árabe, Aticalamuxuía, Belarabia. Aí você fala assim, eu vou comer o melhor dessa terra. Foi Deus que está nesse negócio. Não é isso que a gente pensa? Deus me deu essa igreja, vai ser filé, ar-condicionado, vou dormir. Acaba nem assistindo o culto, né? De tão macio que está as pontas. Mas vamos ver, será que é esse mesmo o plano de Deus? Porque essa é a teologia que se vende hoje em dia, né? Os valores quando o divino se faz presente. Lucas 2, se você quiser ler, a gente não vai ler tudo, mas, olha, eu vou só ler alguma coisa aqui. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Né? Todo mundo já sabe da história. Lucas 2. Aí no versículo 4, vai dizer assim, se você quiser anotar, Lucas 2, de 1 a 7. Mas eu vou ler o 1 e o 4 aqui. Assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Ele ia alistar-se com sua mulher, que estava grávida. E no versículo 7, e ela deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, irmãos, como havia um decreto, todo mundo teve que ir para Jerusalém para alistar-se, né? Era um recenseamento e era obrigatório cada família ir. Então, nós vamos ver que José e Maria faziam parte. Irmãos, isso que é interessante você pensar. O missionário leva uma vida normal, como qualquer um. Amém? Eles estavam numa missão divina? Estavam. Mas tinham um recenseamento, tem que tirar visto, tem que pedir permissão para o pastor, tem que fazer culto de envio, precisa de comer, precisa de vestir, a mesma coisa que outros. Amém? Não muda nada. No sentido de vida, ok? No sentido de vida. Claro que a missão é espetacular. Aí José vai para lá também, aluga um burrinho. Hoje em dia vem de Uber, né? Mas outros, naquela época foi de burrinho, com a mulher em cima lá, montada, já barriguda. Aí chega lá, nenhum lugar não tinha mais hospedagem para José e Maria. Não acharam. E José e Maria foi parar numa manjedoura, no lugar onde os animais comiam, né? No estábulo, onde que você chamar melhor aí. E aí nós vamos ver que uma coisa muito linda vai acontecer, né? A gente não vai ler o texto todo aqui, mas seguindo a leitura aí, que havia na região pastores. E os pastores viram uma estrela guiando, brilhando sobre aquele lugar. Olha que coisa mais tremenda. E a Bíblia diz que eles vão seguindo aquela estrela e os anjos aparecem aos pastores e falam com eles, vai lá, porque você vai encontrar uma mãe e um menino envolto em panos. Ele é o Salvador. Olha, irmão, eu queria que você parasse para deixar o Espírito Santo te revelar nessa noite. Numa manjedoura. Aí, o de especial era tudo sobrenatural. Porque o que tem de especial numa manjedoura? O Filho de Deus. Não é a manjedoura, mas o Filho de Deus. E aí a estrela guiando pastores, pessoas simples do campo que cuidavam de animais. E aí eles vão para lá e encontram, assim como os anjos falaram. E a Bíblia diz que eles contemplam também os anjos cantando, dizendo,
paz seja aos homens de boa vontade. Que coisa tremenda! Então, irmãos, muitas vezes, hoje em dia, eu acho que esse texto passa desapercebido de muitos teólogos. Deus chamou, vai morar em casa com ar-condicionado, vai... Deus chamou Maria e José, e agora eles estavam no pior lugar da cidade. Mas a diferença não é o lugar. Quando Deus está no lugar, qualquer lugar se torna especial. Amém? O que faz o lugar ser especial é a presença de Deus, é a presença da missão de Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que é tremendo. Então eles começam a louvar ao Senhor ali. O louvor e simplicidade combinam. Amém? Então não é a luxúria ou a luxuosidade que traz ou que faz a gente louvar a Deus, mas a presença de Deus é que traz, que faz o nosso coração se mover para Deus. E o que atraiu aqueles homens ali não foi o lugar, mas foi Jesus estar naquela manjedoura. É isso que eu quero dizer nessa noite. Eu louvo a Deus pela reforma, que realmente está meio difícil, né? Mas, irmãos, o que vai atrair as pessoas não é a parede estar nova, não é as cadeiras estarem renovadas, mas é Deus na vida de vocês. É a sua simplicidade no louvor, ao cantar e ao expandir a presença do Senhor. Sabe aquele lugar que você entra e você diz, Deus estava naquele lugar, Deus está ali com aquele povo. E Deus estava naquela gruta, e aqueles homens começaram a louvar a Deus e a bendizer o nome do Senhor, porque não importa o lugar, mas o que faz a diferença é a presença do Senhor. A missão nos leva para ambientes que não conhecemos, compromissos de fé. Seriam fiéis mesmo longe do pastor, de uma igreja boa. Tem gente que congrega debaixo em grutas, congrega debaixo de árvore. Tem gente que congrega na rua, onde quer que tiver lugar. Ou lá onde eu morava, né? Onde eu morava, a gente congregava em casa, até 10 pessoas. Mais do que isso, já tinha que dividir, para a polícia não chamar atenção. Então, está gravando. Vigiar. Mas então nós percebemos que nós precisamos entender, né, o que faz a gente perseverar na presença do Senhor. Será a carta? Será o lugar? O que faz realmente nós perseverarmos como enviadores e como aqueles que somos enviados? Irmãos, Maria estava ali, ela não estava pensando, eu estou numa gruta, mas eu estou aqui com aquele filho da promessa, com o Emanuel, Deus conosco. O nosso compromisso é com o Deus que gerou essa missão. Não importa se eu andei em lugares difíceis, esses dias eu tenho pensado muito por onde eu andei, lembrando de alguns lugares. Eu lembro que um dia eu fiquei na fronteira do Brasil com a Bolívia, um lugar super perigoso. Eu fiquei de 6 da manhã até 10 da noite, sozinha. Eu fico pensando com a minha mala lá, para ir no banheiro tinha que arrastar, que trem, não tinha rodinha, não tinha nada, né? Eu lembro que tinha um policial que toda hora ele aparecia perto de mim, ficava fazendo pergunta. Eu imaginei que fosse um anjo que Deus mandou para me guardar. Eu fico pensando, como Deus está conosco nos caminhos, né? E eu sinto que Deus estava ali. Eu lembro que eu peguei o ônibus de Campo Grande, fui descer em Belo Horizonte 3 dias depois. Paramos em Araraquara, São Paulo, depois passamos não sei aonde mais. Gente, eu cheguei com os pés inchados, desci no Carrefour. Sabe onde que é o Carrefour ali? E fui a pé para minha casa, que eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, que era o 17, não sei qual lá, o do Milionários. Não tinha dinheiro para pegar esse ônibus. Eu fui arrastando aquela mala até minha casa. Eu não tenho problema de coluna até hoje. Mas eu lembro disso não como sofrimento. Valeu a pena. Valeu a pena. Jesus é Senhor, Ele vive para sempre. E assim como o Pai enviou, se Ele padeceu, quanto mais, quem somos nós? Nós somos melhores que ninguém. O nosso compromisso, foi Ele que me gerou, Ele que gerou aquele projeto no meu coração, que fez pessoas me ajudarem. Não foi suficiente? Queria que eu andasse a pé? Amém. Essa é a condição que Deus me deu naquele momento. Né? Então, as circunstâncias não podem afetar a manifestação de Deus. Não podem. Não pode ser a gruta, ou o luxo, ou se é a pé, ou se é arrastando mala.
mas a presença de Deus em todos os momentos, seja nos palácios, na tapera, Ele é a nossa fonte de alegria. Ele é a razão do nosso louvor, seja no Brasil ou em qualquer outra nação, Ele será adorado. Então, nós vamos ver que os valores mudam quando você encontra a presença do Senhor. Então, o que vai fazer a diferença numa igreja que faz missões, que ama missões, que a identidade que move pela identidade missionária é uma igreja que não se guia por circunstâncias, por ambientes. É uma igreja que se guia pela presença do Senhor. Amém, irmãos? Então, esse é o segundo ponto. Estão entendendo, irmãos, até aqui? Graças a Deus. A história de Jesus é maravilhosa, né? Muito linda. Então, Jesus na agenda da igreja e Jesus nos valores da igreja. E agora o Jesus na agenda dos adoradores. Eu queria convidar vocês, voltar para Mateus. Mateus 2, de 7 a 12. Não é muito grande, acho que eu vou dar uma lidinha aqui. Né? Vai falar um pouquinho aqui dos reis magos que vão vir para adorar o Senhor. Mas olha, eu acho bem interessante a gente ler isso aqui. Seria muito interessante a gente ler tudo, né? Então Herodes, né? Eles vieram, né? Também guiados por uma estrela, quiseram encontrar o Salvador, porque eles estudavam lá. Aí no versículo 7, então Herodes chamou em secreto os magos e inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela aparecera. Porque quando o Salvador apareceu uma estrela. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, perguntai diligentemente pelo menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino, sobre a gruta. Vendo eles a estrela, alegraram-se imensamente. Entrando na casa, viram o menino, com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido, por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem a Herodes, regressassem por outro caminho à sua terra. Primeira coisa, né? O divino na agenda atrai adoradores. Irmãos, e é interessante nós pensarmos sobre esses adoradores, né? Deus, então, nas nossas vidas, que nossas vidas sejam testemunhas vivas do Senhor, que possa ver Deus e fez em nós e por nós, né? O que Deus fez em nós e por nós. E esse acolhimento do estrangeiro, esse acolhimento das pessoas que também vão buscar adorar o mesmo Deus que nós. Porque quando você está realmente em missão, seja no bairro Palmeiras, ou no outro país, ou em qualquer povo, de alguma forma você é um instrumento de Deus, né? Eu me lembro, acho que eu já contei nessa igreja aqui, há muito tempo atrás, da Naíma, quando eu vim, depois de 3 anos lá no mundo árabe, eu vim para o Brasil, e a gente orava por ela todos os dias. Eu comecei a pedir a oração em toda a igreja por ela, né? Naíma significa graça. E ela teve um sonho, né? De uma mesa branca, com uma túnica branca por cima, eu estou resumindo aqui, e uma cruz dourada em cima. Um muçulmano, ele nunca vai entender o que é isso, né? No mínimo, ele vai ficar intrigado para saber o que é. Mas essa menina, enquanto eu estava aqui dando testemunho, pedindo oração por ela e orando por ela, ela teve esse sonho. E ela esperou eu chegar, quando ela estava ansiosa pela minha volta, porque ela falou: a Vilza é quem vai me explicar esse sonho. Ela procurou com todos os muçulmanos, foi em todas as livrarias. Ela estava com mais de 20 livrinhos que ela comprou para ver sobre sonhos. Mas nenhum delas conseguiu entender. Ela conseguiu entender aquele sonho. E quando eu cheguei, passou uns 3 dias, ela foi na minha casa perguntar o que significa isso. Irmãos, eu não tenho dom de revelação. Mas aquele dia Deus me deu uma graça. E a partir daí a gente começou um discipulado que durou 6 meses até a polícia aparecer. Vou deixar aqui. Mas o que eu quero dizer é que os adoradores venham entre nós. Então nós vamos ver que a Deus, além de ser adoradores, Ele guia os seus adoradores.
Então, olha para você ver nesse texto. Os magos vieram para adorar Jesus. E eles vieram dizendo, o Salvador vai nascer, uma estrela apareceu. Aí Herodes fica sabendo disso, o rei fica sabendo disso e manda chamá-los. E ele então inquire deles, quando exatamente apareceu a estrela? Quando vocês acharam, você volta aqui e me fala onde está o menino, porque eu também quero adorá-lo. Irmãos, quantas vezes nós somos ludibriados, enganados por falsos adoradores. E Deus, então, olha, que tremendo, eles vão lá, adoram, encontram o menino, faz a sua adoração, entrega os presentes, que é a manutenção de Jesus nos 2 anos no Egito. A gente não vai falar disso agora, que é o tema de outra mensagem. Mas aí, avisados por sonho, Deus guia eles por outro caminho para que Deus pudesse guardar a vida de Jesus. Irmãos, olha que tremendo. José e Maria cumprindo a missão, eles adorando a Jesus, e agora os adoradores. Qual que é a missão de Deus? Não era Jesus? Mas também Deus tem compromisso com os adoradores, com aqueles que querem louvar ao Senhor. E aí Deus apresenta-se a esses adoradores e fala, não volta pelo mesmo caminho, porque eu quero guardar, não só vocês, eu quero livrar o meu filho, a minha missão dos falsos adoradores. Então, nessa caminhada de missões, vai surgir falsos adoradores? Vai, mas Deus vai guiar a sua igreja de uma forma e vai passar por outro caminho. Olha, eu achei isso maravilhoso, irmãos. Achei a coisa mais linda, que o foco não é apenas a pregação perfeita no lugar, ou fazer tudo e atrair um montão de pessoas. Às vezes você fala, Herodes está interessado no evangelho. Você precisa discernir o tempo de Deus, discernir a vontade de Deus. Às vezes Herodes não é adorador, ele é falso adorador. E Deus vai nos mostrar, vai trazer essa revelação para a igreja, trazendo para nós essa direcionamento de caminho. Vai fazer, por isso que quando eu fiquei feliz do pastor Edmilson falar que quer enviar a Evelyn, eu creio que significa que ele confia em Deus, que Deus vai livrá-la desses falsos adoradores, que Deus vai guiá-la no caminho certo para ir até onde está Jesus. Irmãos, e era um caminho longo que os magos passaram. Eles passaram perto dos falsos adoradores? Passou. Mas na volta, eles foram guiados pelo Senhor, voltaram em segurança até encontrar sua casa de volta. E é isso que Deus fez comigo também. Então os magos voltaram por outro caminho, que nossas vidas irradiem o evangelho entre os forasteiros, né? Que essa presença de Deus possa se manifestar em sonhos, em revelações, em guia, em direcionamento para aqueles que estão ali do lado de fora, que estão vindo adorar ao Senhor, saber quem é o Deus que nós servimos. E eu me lembro quando eu voltei para o Brasil, eu vim no Brasil em 2009 para um sabático. E eu, então, estava na minha casa, né? Irmãos, é como se eu estivesse perto da minha casa, estava perto da minha casa, perto da minha família, com tudo tranquilo, terminando o mestrado no SEM, mas eu não sentia bem aqui, eu não me enquadrava com lugar nenhum, e um dia eu levantei enrascada, encasquetada, né? Eu tinha um computador, o Windows Vista, né? Que é aquele que fica dando voltinha até abrir. E eu levantei umas 7 horas da manhã. 7 horas da manhã já tinha tomado café e tudo. Comecei, a minha casinha era pequenininha. E falei assim, hoje eu vou embora. Eu vou falar com o bispo Elisiário, vou mandar uma carta para a Missão Antioquia. E já fui ligando o computador e andando para lá e para cá. Vou mandar uma mensagem para o bispo, vou mandar uma mensagem para a Missão Antioquia, porque eu vou embora hoje. Mês que vem, novembro, eu volto para o campo. Aí, graças a Deus que o computador estava lá dando as voltinhas dele, aí o telefone toca. Ainda tinha telefone fixo. Era a Ivanilda, uma amiga minha lá, hoje é minha amiga há 30 anos. Ela foi minha ovelha lá no Washington Pires, né? Numa igrejinha wesleyana que a gente dirigia lá. Irmãos, e ela falou comigo assim, oi, amada, tudo bem? Eu disse assim, tudo, quer dizer, mais ou menos. Eu estava meio... Ela falou assim, pois é, eu não sei como é que você está, não, mas eu tive um sonho com você. Sonhei que você estava no bairro Jatobá, que era o caminho para ir para lá, para o Canaã, né? Ali. Dirigindo um fusquinha amarelo. E você estava com um carro cheio de pessoas. E ninguém te orientava, ninguém fazia nada por você.
Esse aqui foi uma arquiteta que desenhou enquanto eu dei esse testemunho. O fusquinha amarelo. O Jatobá, para quem conhece, é cheio de curvas, né? E ela falou que eu andava para lá e para cá, dirigindo de qualquer jeito, e ela punha a mão na cabeça e falava, vai bater, ninguém falava nada. Aí diz ela que acordou 6h pouca da manhã, na mesma hora que eu, e levantou desesperada, e disse, eu tenho que orar pela sua serva, dobrou o joelho para orar, e quando ela dobrou o joelho, Deus falou com ela, não é para você orar. Levanta, liga para minha filha e fala com ela que deixa eu conduzir a vida dela. Imagina, irmão, se a Evanilda sabia que eu estava ligando o computador, graças a Deus que era vista, e estava com o projeto de mandar carta para o bispo e ir para a missão de Antioquia falando que eu ia embora. Ela não sabia, mas Deus sabia. Deus guia os seus adoradores. Aquele mês era para mim, no mês seguinte era para mim estar indo para o campo, fora da vontade de Deus, talvez teria voltado pior, nem sei o que teria acontecido, mas graças a Deus, Deus usou aquela vida para falar comigo, deixa eu conduzir a sua vida. E ali, acalmei meu coração, desliguei o computador e fui orar nos pés do Senhor. Foi o Senhor que me trouxe para o Brasil. Porque o Senhor leva, mas Ele também traz. Deus levou os magos até Jesus e Ele trouxe de volta para casa, em segurança. Amém? Para terminar, porque senão eu vou falar demais aqui, irmãos, eu amo falar das coisas de Deus. Aí o quarto ponto, a vida comunitária. Mais uma coisa linda, né? Vocês estão lembrados que eu estou falando de João 17:18? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Você está vendo o processo de Deus? Pais, não temam. Deus vai cuidar dos seus filhos. Velho, não tenha medo de ir para o campo fazer a vontade de Deus. Deus cuida de cada um. Amém? Deus cuidou do filho dele, gente. De gente que queria matar, queria fazer tanta coisa. Eu não vou entrar aqui, porque é outra parte. É muita história, né? Linda. Aí, olha, a vida comunitária. Vamos lá para Lucas 2. Lucas 2, eu não vou ler porque é muito grande, mas é uma história maravilhosa. Do 21 ao 36. Simeão e Ana. Quando a gente fala de missão, quando a gente fala de algo, de servir a Deus, a gente não pode falar de uma pessoa. A gente tem que falar do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Não existe aquelas pessoas, até existe, você encontra no mundo afora aí, mas na verdade as pessoas estão se auto-enviando. E isso não é de Deus. Porque quando você é enviado, o que acontece? Eu lembro que um dia eu fui no escritório do bispo Nilson, e ele falou assim, irmã Visa, a gente não tem como te sustentar, mas eu não posso negar o seu chamado. Nós não podemos negar o seu ministério. E é a igreja que reconhece isso. É a igreja que sabe quem é você. Quando você se envia, você está dizendo, eu sei que Deus está me chamando e eu sei o que eu vou fazer. Você não sabe nada. Né? Aí, irmãos, quando você é enviado, né, Ronaldo Lidório vai dizer, não vá, seja enviado, né? É a frase do Ronaldo. Então, é muito importante você entender, é na igreja que isso tudo vem concretizar, vem realizar a história. E olha o que aconteceu aqui, Simeão e Ana. Nós sabemos lá que Jesus nasceu, foi adorado, e não foi adorado no templo, foi adorado na gruta. Amém? Então, a presença de Deus atrai, Deus, irmãos, Ele vai atuar em qualquer lugar. Amém? O templo é onde a gente reúne para adorar a Deus em especial. É uma reunião solene, onde a gente serve ao Senhor. Mas a missão, ela acontece na gruta, acontece em Jerusalém, em Belém, em cima do burrinho, levando Maria para alistar-se. Acontece em todos os lugares. Amém? Então, precisamos entender que nós somos missionários no trabalho, na faculdade, para todo lado. E quando reunimos aqui, reunimos para testificar o que Deus está fazendo. E aí, olha, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, homem justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel e o Espírito de Deus estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o ungido, o Salvador. E aí Jesus e Maria foi levá-lo, né? Então ele tomou nos braços Jesus ainda pequenininho e louvou a Deus dizendo, agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação.
luz para iluminar os gentios, glória para o teu povo Israel no 32. Aí depois também ali estava no 36, Ana, filha de Fanuel, viúva, ficou casada 7 anos, já tinha 80 e tantos anos e estava ali servindo ao Senhor, de quase 84 anos, servindo ao Senhor no templo. Chegando na mesma hora, versículo 38, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção do Senhor. Olha, ela volta para casa, aliás, Maria e José, depois de sair da gruta, se alistar, cumprir os deveres normal de um cidadão, eles voltam para o templo para apresentar Jesus Cristo e para dar testemunho. Mas ali havia pessoas antenadas, irmãos, num tempo tão difícil, por isso que a igreja nunca morreu. Nunca. Ela teve com a luz fraca, mas nunca apagada. Né? No meio daquele tempo existia só o relato de Simeão e Ana, é tremendo. E aí a Bíblia diz que quando eles olham para Jesus, eles dizem, aqui está o Salvador. Meus olhos viram o Salvador. Irmãos, então a missão se cumpre no templo. Aí Maria e José vêm para apresentar no templo a Jesus Cristo. E esse é o testemunho. O que, que nós viemos apresentar no templo? O nosso louvor, a nossa adoração. É no templo. O que, que acontece? A vida de comunidade fornece suprimento para a caminhada. O testemunho, porque Maria, quando estava ali, ela sabia o que Deus tinha falado com ela lá atrás, né? O nome dele será Emanuel, Deus conosco. Mas teve várias perseguições e várias coisas, teve que andar por muito lugar, não achou lugar para hospedar-se. Mas agora, quando ela ouve Ana e Simeão dizendo, aqui está o Salvador, o que Deus está fazendo? Suprindo a alma dela para ela continuar a caminhada. Fica firme, Maria. Você está no caminho, essa é a missão. Evelyn, não desista. Aqui na igreja, você vai receber essa palavra de amparo, de apoio, porque aqui tem pessoas que conhecem a Deus e adoram a Deus e sabem da sua missão. Então, a missão nossa, ela tem que ser conhecida da igreja, para que a igreja possa nos fornecer esse suprimento. Meus olhos viram o Salvador. Não é seu filho, ele é o Salvador de Israel. É luz dos gentios. E Maria, o que Maria fazia? Guardava tudo isso no coração. Então, o jovem, quando ele ouve uma palavra positiva, ele guarda isso no coração. O velho, quando ouve uma palavra de incentivo, ele guarda isso no coração e é suprido por mais um tempo para continuar firme com o Senhor. É o pão da palavra, o pão da comunhão, o pão da ceia, né? Até que ele venha. Que em nossas vidas Jesus seja sempre o centro de todas as coisas, que nossas vidas se envolvam na vida do serviço ao Senhor, doando tempo, orações, oferta, o que for que Deus querer de nós, né? Ana servia em jejuns e orações no templo, e eu me lembro, irmãos, quando eu voltei para o Brasil, aí já é uma parte um pouquinho mais diferente, né? Estava aí nos primeiros meses, e uma das coisas que aconteceu, mas eu acho também que, graças a Deus, eu tenho compreensão disso, meu sustento praticamente acabou, né? Não tinha nada, porque alguém falou, né? Ela está com os pais dela, né? Está com a mãe dela agora. Imagine eu, não vou falar quantos anos não, mas como é que eu vou voltar para viver as coisas da minha mãe, né? Aí, irmãos, eu estava um dia lá em casa, eu estava fazendo 100, era bem carinho, né? Estudando mestrado, então tinha que pagar hospedagem, pagar as aulas e viagem. E eu fiz conferência quase toda semana para conseguir pagar. Mas chega um dia, aluguel e tudo, um dia eu estava às 2 da tarde, angustiada. Mas quando eu fui para o campo, eu dei uma palavra na igreja de Itaquera, onde o bispo Oséias estava, na época pastor, e um casal estava na galeria. E quando eu saí de trás assim, eu fui dar uma palavra de 5 minutos, porque já tinha agenda. Aí diz eles que eles só tinham uma filha. E depois tiveram mais um casal, né? Gêmeos. Tiveram gêmeos. Aí diz ele que ele e a esposa, quando viu eu saindo assim, que Deus falou com ele, cuida da minha filha. Diz ele que falou assim, será que eu sozinho? Ele olhou, a esposa dele também olhou para ele, falou assim, se também Deus falou alguma coisa com você? Aí os dois perceberam no mesmo momento, cuida da minha filha. E aí, irmãos, eles quiseram ser anônimos, né? Foram anônimos durante 15 anos. E aí, quando eu voltei para o Brasil para fazer um sabático, depois de 15 anos, e esse dia eu estava lá em casa, na minha salinha lá,
pensando como é que eu ia comer, pagar aluguel, pagar a luz, e pensando, meu Deus do céu, como é que eu faço? Irmãos, o telefone toca de novo. Esse homem, ele falou assim, eu fui anônimo durante 15 anos, agora eu não quero mais ser anônimo. Porque eu sei que você não é picareta, ele usou até esse termo, eu sei que você não é missionário picareta, porque eu ajudei muitos picaretas. Mas eu quero te dizer uma coisa, você passou 15 anos lá, trabalhando, servindo e fazendo muitas coisas. E eu quero te dizer que agora você vai ficar tranquilinha, vai ser pastoreada, deixa Deus te cuidar, deixa Deus cuidar de você, liga a televisão, põe a perna para cima, assiste, eu vou falar as palavras que ele falou, assiste Sessão da Tarde, se o filme for muito ruim, depois você pede perdão a Deus, você vai descansar. E no dia que chegar, isso aqui que eu quero terminar com isso. E saiba que no dia que chegar meio pão aí, é porque eu estou comendo a outra metade. Irmãos, é na igreja que você tem essa comunhão. É na igreja. Eu quero dizer para vocês que talvez não vai ser todos esses aqui que vai abraçar a Evelyn. Mas esse homem é lá de São Paulo. Eu não conhecia. Mas o Evangelho me levou e fez conexões tremendas, divinas, que me resulta até hoje. Até hoje eles têm a sua ajuda. Né? Então nós vamos ver que no dia que chegar meio pão, a igreja é essa que divide o pão. Nós vamos sacrificar a rolinha lá, apresentar Jesus no templo, mas é essa igreja que me sustenta, é essa igreja que me alimenta, é essa igreja que glorifica a Deus, que reconhece a missão que foi gerada em mim. Foi gerada em Maria, é de Deus, é do Espírito Santo. Esse projeto não é de José e Maria, esse projeto é divino. Esse projeto não é da Vilsa, não é do pastor Edmilson, não é da Evelyn, é do Senhor Deus. Amém? Não é da igreja wesleyana, não é da Gemil. Isso é apenas instrumento, isso é apenas uma forma de nós identificarmos o que estamos fazendo para o reino de Deus. É a obra do Senhor em nossas vidas. Deixa Deus manifestar-se através da sua vida. O segredo da missão é a presença do Senhor. Tem um hino que diz que eu não preciso ser reconhecido. Se eu cantasse, né? Não preciso ser reconhecido. E a letra é muito linda, né? Mas eu quero a presença do Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento? Já passou das 8? Eu queria fazer uma oração, irmãos. Você tem fé para acreditar nesse modelo de Deus? Vai assombrar? Assombra. Porque ver uma Laís, né, tão novinha, sendo separada para gerar um projeto tão grande como esse. Meu Deus, talvez os avós, os pais, os vizinhos vão dizer, não é possível. Mas, irmão, será que o Espírito Santo pode despertar em nós essa fé para nós entendermos esse modelo divino? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos pela tua palavra. Senhor, não é nada de mim. A tua simples história, a sua história maravilhosa. Ó Deus, esse contar dessa história já é assombroso, já é maravilhoso. Quando o Espírito Santo traz em nós os detalhes tão divinos, tão perfeitos. E ao mesmo tempo nós vemos pessoas tão imperfeitas, tão simples como nós, como Maria e José, cheios de temores, cheios de medo, também sendo separados para algo tão espetacular como isso. Pai querido, quem somos nós, da Igreja Metodista Wesleyana, para que o Senhor conte conosco, para que o Senhor faça algo em nós. Oh Deus, desperta-nos. Hoje eu ouvi falar que não é só avivamento, é abibliamento também. Quanto mais nós conhecemos a Tua Palavra, quanto mais meditamos na Tua Palavra, mais o nosso coração arde. Ó Deus, avivamento não é orar em voz alta, não é cantar gritando, mas é conhecer ao Senhor e transmitir a sua presença. Seja na gruta, seja nos palácios, seja com guitarra, seja sem guitarra. Deus, nós te adoramos. O teu plano é perfeito. Jesus, o Senhor reina em nosso meio.
Jesus, a tua missão começou perseguida. A tua missão começou humilhante, no ventre de uma mulher imperfeita. Mas era o projeto de Deus, um projeto de amor à humanidade. Obrigada, Senhor, por essa noite. Oh, Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Oh, Jesus. Irmãos, tem alguém que gostaria de fazer um compromisso com o Senhor, de buscar mais a Deus, de entregar a sua vida como num assalto ao Senhor? Eu não posso dizer o que Ele vai fazer, se Ele vai te dar casa na praia, te vai dar carro, te vai levar para grutas ou palácios. Mas tem alguém aqui que gostaria de se entregar como num assalto, dizer: leva tudo, Senhor, é teu. Meu coração é teu, meus dias são teus, meu emprego, meu sustento, tudo é teu. Deus, talvez José e Maria nunca imaginou ir para o Egito, nunca imaginaram ir para Belém, fazer nada disso. Mas eles foram, porque o Senhor os chamou para uma missão especial. Põe a sua mão no seu coração nesse momento. Não sei se você quer se manifestar e vir aqui à frente, mas se não, se você quer fazer essa entrega para o Senhor, faça nesse momento em nome de Jesus. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que menos de meio pão você não vai receber. Obrigada, Senhor. Vou pedir ao pastor Edmilson que faça essa oração por essas pessoas que estão se entregando.